Shalom, bem-vindos ao Instituto Resplandecer da Alma Egrégora Crística de Cura. Eu sou Zohar, sacerdotisa da egrégora. Como vocês estão, seres resplandecentes do universo? Eu espero que estejam muito bem. É com muita alegria, com muito carinho, com muito prazer, com muito respeito ao meu mestre, Jesus Cristo, que eu estou aqui, a todos os mestres da egrégora crística de cura, Maria Santíssima, Dr. Bezerra de Menezes, Arcanjos Gabriel, Rafael, Miguel, Metatron, Saint Germain, e os meus queridos felinos de Sirius A, que nós estamos iniciando mais uns estudos das cartas de Cristo. Como vocês passaram essa semana? Como vocês estão? Espero que esteja tudo certo aí com vocês. Estudaram? Ouviram novamente o vídeo? Como que tá os estudos aí para vocês, pessoal? Tá dando para entender? Deixa aí nos comentários, você que acompanha, né? Se você é novo aqui no canal, lembrando que estamos iniciando os vídeos no nosso novo canal Alquimia da Nova Era. Esse canal ele é muito especial. A Alquimia da Nova Era é uma extensão aqui do canal Instituto Resplandecer da Alma, mas aquele canal ele vem com uma nova proposta, tá? Vai acompanhando, porque nós vamos lançar o mapa evolutivo da alma. E é assim, totalmente alinhado também à nova era planetária, será realizado através da mesa cura crística, mas é algo inovador. Então, vão lá, devo estar postando vídeos novos essa semana. E, gente, vai ser maravilhoso, eu conto com vocês lá e espero que vocês também ajudem o canal Alquimia da Nova Era a crescer, porque aquele canal, ele tem uma missão, além desse, né? Resplandecer da alma, que é ajudar você a resplandecer a sua alma, a ter o entendimento de quem você é. Lá será um complemento desse canal, então segue lá também, tá certo? O que vai acontecer lá, eu não vi acontecer em nenhum outro canal ainda. A egrégora me pediu para fazer esse canal, onde nós vamos estudar profundamente a nossa mente, mas não é só esse o objetivo da Alquimia da Nova Era. Como esse canal aqui, onde nós estamos estudando a jornada de Jesus pelo olhar, né, espiritual, lá nós vamos estudar também pelo olhar espiritual, mas um olhar mais quântico, ajudando você a manifestar a vida dos seus sonhos. Lá você vai aprender como se transformar. Bom, eu não vou falar tudo não, vai ser muito especial o que vai acontecer ali. Eu espero que o Alquimia da Nova Era e o Instituto Resplandecer da Alma, esses dois canais, eles cresçam muito, porque é um trabalho dessa egrégora maravilhosa que vem me conduzindo aqui no planeta. Não é fácil, gente, não é fácil. Às vezes a gente tem que renunciar a coisas que a gente sente que está precisando na nossa vida no momento, para poder realizar um trabalho para o coletivo, né? Para ajudar outras pessoas, porque eu não estou ganhando nada para vir aqui no canal. Eu estou doando meu tempo, os meus estudos. Muitas vezes a gente passa dificuldade para estar aqui oferecendo um conteúdo de qualidade, diferente. Essa plataforma ela é maravilhosa, existem milhares de canais. Mas o ser humano ele tem que aprender. Eu não estou falando que o meu canal é melhor do que os outros, não é isso. Existem diferentes canais, mas chegou a hora do ser humano acordar. Chegou a hora do ser humano acordar e começar a evoluir, a entender que se ele fica perdendo tempo numa plataforma como essa para ficar vendo vídeo de bobeira, tá? De violência, coisas desnecessárias que não vão acrescentar nada na sua vida, você está desperdiçando tempo de vida, tempo de evolução, tempo de crescer, porque uma hora a gente vai embora. E na hora que a gente for embora, se a gente não evoluiu, nós vamos passar por situações muito difíceis. Então vamos buscar conteúdo de qualidade que te faça crescer, te faça evoluir, se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa sábia, evoluída, que pode ajudar outras pessoas também nesse processo, né? A minha filha pequena, ela assiste muitos canais. E eu vejo que tem muito canal, assim, que às vezes eu até proíbo ela, porque cada besterol que eu falo, meu Deus do céu. E tem
visualizações que eu fico besta. Um canal que traz conhecimento como esse tem tão poucas visualizações, né? Tem hora que a gente até desanima de estar aqui fazendo conteúdo, né? Porque parece que as pessoas não se interessam para evoluir. Lógico, tem canais muito maiores do que o meu, mais conhecidos, né, do que eu. Eu ainda estou só começando e tem muitas visualizações, mas é incrível, né? É incrível como o ser humano, às vezes, ele prefere assistir uma bobeira do que estudar, evoluir a si mesmo. Então, vamos lá. Então, assista o canal Alquimia da Nova Era. Eu vou aprender como que coloca o link aqui do canal para vocês entrarem lá, tá bom? Então, só um minutinho. Desculpem, gente. Então, eu vou colocar o link aqui depois e vocês acessam o canal Alquimia da Nova Era também. Lá nós vamos começar os estudos e o mapa evolutivo da alma. Então, vamos lá. No estudo anterior, nós estávamos falando sobre Jesus, né? Que ele curou aquela mulher encurvada, aquela senhora encurvada que sofria muito tempo. E ele curou muitas pessoas. Ele estava em Cafarnaum, eu acho que é assim que fala, né? Porque eu acho tão difícil falar Cafarnaum. E ele estava saindo todos os dias com a ajuda de Zedequias para curar as pessoas e levar as boas novas. E ele ficou muito, muito feliz, né? Com tudo que aconteceu, com as curas que ele realizou. Ele sentiu que as pessoas estavam aceitando o que ele estava levando, né? De conhecimento novo para as pessoas. Então, Jesus estava muito feliz. E nesse dia que ele curou essa senhora, foi uma noite que houve uma festa para Jesus, né? Foi uma noite festiva, tanta coisa para falar, tanto para celebrar, tanto para ensinar, tanto para aprender. Todos certamente reconheciam naquilo a boa nova. Eu sabia que havia sido aceito por muitos por dizer a verdade do que havia visto no deserto. E assim continuou por muitos dias. As pessoas vinham de longe para ver-me, Zedequias e outros amigos seus me ajudaram a controlar a multidão para que eu pudesse curar e ensinar. O povo ouvia com prazer, eles falavam entre si sobre o Pai e estavam ansiosos para aprender mais a respeito das correntes e ataduras que confinam as pessoas na miséria. A aglomeração de pessoas tornou-se tão grande que eu logo percebi que precisava achar meus próprios ajudantes em quem eu pudesse confiar para auxiliar. Já era a hora de Zedequias voltar a conduzir seu negócio de couro que ele havia deixado de lado. Então nós paramos aqui, né? Onde Jesus diz que fui embora para as montanhas para rezar a respeito da escolha dos discípulos. Então nós paramos o último estudo aqui, é daqui que nós vamos reiniciar. Mas antes de reiniciarmos, vamos então fazer a oração das cartas de Cristo, né? Vamos fazer essa oração, pedir a Deus que nos dê o entendimento, a Jesus, né, que nos dê o entendimento, e vamos continuar os nossos estudos. Então vamos lá, gente. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas. Peraí, gente, só um minutinho que eu acabei me perdendo aqui. No perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados.
Jesus, nós pedimos no dia de hoje, ao iniciarmos os estudos das cartas de Cristo, de todo esse ensinamento que o Senhor nos trouxe, que nos dê a sabedoria e o entendimento, para que possamos assim, utilizar da melhor maneira possível tudo que o Senhor nos ensina através dessas cartas. Vamos então realizar os estudos das cartas de Cristo de hoje. Assim está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Então Jesus, ele falou que estava indo, para as montanhas para rezar a respeito da escolha dos discípulos. Quando veio a minha convicção de que eu seria guiado para fazer a escolha, retornei a Cafarnaum. Então Jesus, ele foi lá para as montanhas, foi orar, pedir a Deus, para dar a ele a direção de como ele faria essa escolha, E Deus mandou a ele a intuição, a convicção. Ele ficou certo, sem duvidar de nada, de que ele seria guiado para fazer essa escolha. Então ele voltou a Cafarnaum. Senti um forte impulso para descer pela beira do porto e falar com alguns homens que eu tinha visto escutarem meus ensinamentos com muita atenção. Queria saber se eles deixariam suas redes de pesca para juntar-se a mim. Quando os chamei, Simão, André, Tiago e João vieram imediatamente, felizes em poder ajudar no meu trabalho de cura e ensinamentos. Outros também se juntaram a mim, assim que comecei meu trabalho entre as pessoas. Deixei meu anfitrião, a casa de Zedequias, que me assegurou entusiasmado que eu poderia retornar a qualquer momento. Então, olha que coisa linda, Jesus, quando ele iniciou o seu trabalho, a sua missão, ele foi prontamente acolhido por Zedequias. Ele curou o filho de Zedequias. Zedequias o acolheu e o ajudou nessa missão, no início da missão. E Jesus ficou ali por alguns dias, hospedado na casa de Zedequias. Zedequias parou de trabalhar no seu comércio para ajudar Jesus, no seu trabalho, junto à população, junto às curas e os ensinamentos. E até que chegou o dia que Jesus falou, não, eu preciso ter os meus próprios discípulos, porque Zedequias tinha o seu trabalho a realizar, a sua família ali no caso, e tinha acolhido a Jesus já. Então, vamos dizer que Zedequias foi o primeiro discípulo de Jesus, Porque foi a primeira cura que Jesus fez, foi a primeira pessoa que o recebeu, A primeira cura que Jesus fez foi o filho de Zedequias, vocês lembram? Então, automaticamente, na casa de Zedequias, Jesus já começou a sua missão de levar, a boa nova, os novos ensinamentos, enfim. Zedequias o acolheu, o ajudou. Então, o primeiro discípulo de Jesus foi Zedequias. Só que ele não permaneceu com Jesus, mas ele garantiu a Jesus que quando ele quisesse, as portas da sua casa estariam abertas para que Jesus pudesse retornar. Ele era muito bem-vindo ali, Ele tinha muita gratidão por tudo que Jesus tinha feito pelo seu filho. E Jesus, então, pediu a Deus orientação para escolher os seus discípulos, e assim ele os fez, Ele foi até o porto, até onde ficavam os pescadores ali na beira do mar, e, desculpem, gente, convidou alguns dos homens que ele viu lá em seus ensinamentos e que estavam muito atentos, ao que Jesus falava durante as suas palestras, os seus ensinamentos. E outros também se juntaram, Naquele mesmo momento, ele chamou Simão, André, Tiago e João, que foram imediatamente ajudar a Jesus. E outros também se juntaram a Jesus, assim que ele começou o seu trabalho entre as pessoas. Então, a partir daí, ele deixou a casa de Zedequias. E foi assim que comecei minha missão como mestre curador, peregrino, indo sempre que necessário pelas vilas e aldeias. Antes de partir, reuni os jovens que tinham aceitado com alegria me ajudar.
Escutariam meus ensinamentos e ficariam perplexos pelo muito que eu tinha a dizer. Era vital que explicasse a eles meu primeiro fundamento de tudo que havia sido revelado a mim no deserto. Disse que, apesar da vida ociosa que eu levava antigamente, sempre havia sentido uma profunda compaixão pelas pessoas. Vocês lembram que lá no começo dos estudos nas cartas 1, Jesus ele nos contava que ele era um rebelde, né, questionador, ele só trabalhava quando ele precisava de dinheiro, então ele ia trabalhar nas vinhas. Quando ele tinha uma situação, trabalhou, ganhou o dinheiro dele, ele ficava com o povo, né, junto com os mais necessitados, e ele não aceitava o Deus que era pregado naquela época. Ele não acreditava, apesar de sua mãe falar que ele era filho de Deus, que ele era o filho de Deus, o Messias, porque que Deus é esse, né? Que deixa o povo sofrer dessa forma, né? O povo sofre tanto. Eu não sou filho desse Deus, eu não acredito num Deus que pune, um Deus, né, tirano como esse. E Jesus levava a vidinha dele lá dessa forma, trabalhando para sobreviver. Então, depois da sua transformação, olha o que ele disse aqui para os seus discípulos. Era vital que eu explicasse a eles, primeiro, o fundamento de tudo que havia sido revelado a mim no deserto. Disse que, apesar da vida ociosa que eu levava antigamente, sempre havia sentido uma profunda compaixão pelas pessoas. E isso ele deixou sempre claro, porque ele defendia os mais, né, necessitados, os pobres, as prostitutas, enfim, Jesus estava sempre entre eles. Ele se sentia bem ali, né? E foi minha compaixão que me afastou desse Deus ensinado pelos rabinos, que eu acabei de falar, aquele Deus punitivo, vingativo, né? Ele não aceitava, e assim ele se afastou de Deus. Quando falei da minha total rejeição de um Jeová punitivo, pude ver a dúvida e o choque em seus rostos, porque as pessoas não estavam acostumadas, né? Havia uma pessoa a ouvir dizer que não acreditava naquele Deus, aquele Deus que era tão temido naquela época, né? Que os rabinos pregavam. Porque assim, dessa forma, a religião, quando ela coloca dogmas em nossas mentes, leis que não existem, regras punitivas, incabíveis, vamos dizer assim, ela acaba aprisionando as pessoas, né? As pessoas não acreditam em Deus porque elas acreditam em Deus, mas porque elas têm medo de não acreditar e serem punidas. E ali ele viu o choque das pessoas que ouviam ele dizer que ele não acreditava naquele Deus. Por um tempo considerável, expliquei que eu questionava como era possível falar de um Deus bom, quando crianças inocentes suportavam tanto sofrimento. Enquanto falava, via como seus rostos iam relaxando aos poucos. As pessoas, quando ele começava a falar, já ficavam tensas. Poxa, mas o que ele está falando? E à medida que Jesus ia explicando seu ponto de vista, o que ele entendeu lá no deserto, que Deus mostrou para ele, as pessoas iam ficando mais relaxadas, se acalmavam, deixavam de ficar tensas com tudo aquilo, né? Continuei dando voz às minhas dúvidas e raivas de antigamente, até que vi suas expressões mudarem para aceitação e em seguida para concordância completa. Descobri que havia expressado suas próprias dúvidas e perguntas, as quais nunca antes tinham tido coragem de admitir. Enquanto falávamos, pude sentir seu alívio de que já não estavam mais sós em suas existências secretas com relação aos ensinamentos dos rabinos. Então, veja bem, Jesus ele entendeu que, na realidade, as pessoas, é o que eu falei, as pessoas acreditavam por medo de não acreditar. Por tudo aquilo que a religião pregava na época, as pessoas tinham medo. Ah, mas se eu não acreditar em Deus, eu vou para o inferno. Se eu não acreditar em Deus, eu vou sofrer uma praga, uma maldição, né? Assim era pregado naquela época. Então, eles acreditavam naquele Deus por medo de não acreditar em Deus. E aí, Jesus, quando começou a falar,
a primeiro momento, eles se espantaram. Como assim? O que ele está falando? Totalmente diferente, ao contrário do que a gente cresceu, né? Ouvindo, aprendeu dentro da igreja, através das nossas crenças familiares, tudo aquilo que a gente aprendeu está sendo desconstruído aqui com esse Jesus falando que ele não acredita naquele Deus, que aquele Deus que é punitivo, que aquele Deus vingativo, ele não existe. E se ele, que se dizia filho de Deus, não acreditava, então a gente estava livre para também colocar, expressar que a gente também não aceitava. Se acreditava, acreditava por medo. Por medo de não aceitar aquele Deus, né? Então, é tudo muito complexo. É o que a gente ainda vivencia, né? A gente, quando nasce numa família católica, evangélica, e eu não estou falando mal de religião, pelo amor de Deus, a gente cresce seguindo os preceitos da religião da nossa família. Então, você nasceu no catolicismo, existem as crenças do catolicismo. Nasceu numa casa evangélica, existem as crenças dos evangélicos, e você cresce dominado por aquilo. Eu cresci aprendendo que, por exemplo, vamos lá, se você faz alguma coisa, se você responde a alguém, você nunca pode responder ninguém. A pessoa te maltrata, te humilha e você fica quieta. Porque se você responder, Deus vai te castigar. Vai te castigar porque você respondeu. Mas por que você pode sofrer? Então, a pessoa pode te maltratar, te humilhar e você não pode fazer nada. Que você é que vai ser punida e não quem te maltratou. Você tem que fazer de tudo pelos outros e nunca olhar para você, porque é pecado. Deus não gosta disso. A gente está aqui nesse mundo para servir as pessoas. A gente veio aqui para fazer tudo o que o outro quer. Você tem que sempre falar amém e fazer o que o outro quer. Porque se você não fizer o que o outro quer, você tá errada. Deus vai te punir por causa disso, tá vendo? Você não quis ajudar o fulano. E isso eu tô falando de várias situações, tá? Não tô falando de ajudar uma pessoa que precisa. Eu tô falando que existem pessoas tóxicas, abusivas, que utilizam desse poder, né? Para aprisionar você dentro daquele dogma, entendeu? Então, eu tô te dizendo que se você não fizer o que o outro tá pedindo para você, você falar não, você vai ser punido, não aquele que tá abusando da sua boa vontade. Então, é muito controverso, né? Ainda bem, eu sempre questionei isso também, sempre fui a ovelhinha negra da família, né? Porque eu sempre questionei as coisas e isso as pessoas não admitem. Elas não admitem ser questionadas, ser contrariadas, ter um olhar diferente, ver que as pessoas têm um olhar diferente daquelas, daquele que elas têm, né? Não aceitam aquelas regras, aí você é considerado a ovelha negra, né? O ruim da família, nossa, como ela é chata, nossa, como ela é ruim, não ajuda ninguém, nossa. E isso quando você está fazendo, isso imagine se você não faz, né? Você nunca pode falar não, nunca. A gente sempre é apontado, criticado e humilhado quando a gente tem um olhar diferente das coisas. Eu não estou falando de você ser ruim de verdade, de você ser uma pessoa que é egoísta. A gente tem que ser egoísta no ponto de vista bom. Primeiro, você tem que fazer aquilo, você tem que ajudar os outros, mas você não pode se prejudicar para ajudar os outros. Eu aprendi isso na vida, eu me prejudiquei a vida inteira ajudando todo mundo. E quem que me ajuda? Ainda bem que eu tenho um filho maravilhoso que me ajuda. Então, a gente tem que começar a se colocar em primeiro lugar, tá, gente? A gente tem que começar a se colocar, tem que ser bom, mas não tem que ser besta, tá? Porque a gente é visto como bonzinho, é muito boazinha, vamos fazer a tonta de besta, né? Porque ela é tonta mesmo, ela nem vai perceber que a gente tá usando, abusando. Essa fase da minha vida acabou, essa acabou, tá? Eu ainda faço muitas coisas que eu não deveria para algumas pessoas, mas porque eu dependo, muitas vezes, né? A situação me obriga a fazer isso, mas eu faço com muito amor e carinho, porque eu sei que está sendo uma troca, mesmo que injusta, é uma troca, né? Então é isso, gente. Então vamos lá. Então é isso. Deus, ele não pune ninguém, ele não castiga ninguém, né? Deus não é aquele Deus pregado naquela época, e Jesus, quando começou a falar para os seus discípulos, descobriu
que eles tinham esse mesmo pensamento, mas eles não tinham coragem de falar. Enquanto falávamos, pude sentir seu alívio de que já não estava mais a sós em suas resistências secretas com relação aos ensinamentos dos rabinos. Disse que chegou o momento que comecei a perceber mais claramente que estava desperdiçando a minha vida. Queria mudar e sentir fortemente que deveria ir até João Batista como ponto de partida, que foi aí que Jesus despertou. Quando Jesus ele foi até João Batista, ele sentiu essa necessidade, né? Que ele chegou aquele momento e ele não era mais criança, ele já tinha seus 30 anos. Ele sentiu a necessidade de mudar porque ele falou: poxa, eu tô com 30 anos, eu tô vivendo nessa situação, né? Tô trabalhando no almoço para pagar a janta, tô vivendo assim, não tô evoluindo nessa miséria. Não, preciso mudar. Foi o despertar, é o despertar que nós vivenciamos e que nós vamos falar sobre isso lá no canal Alquimia da Nova Era, viu? O despertar é um tema muito profundo lá. Então ele despertou quando ele sentiu que estava desperdiçando a sua vida. Ele queria mudar e sentiu que se ele fosse até seu primo João Batista e fosse batizado, seria o ponto de partida para ele começar uma nova forma de vida. Descrevi o que aconteceu durante o batismo e minhas 6 semanas no deserto. Expliquei que todos os meus pensamentos, crenças, atitudes, arrogância e rebeldia prévia foram paulatinamente limpos de minha consciência, enquanto passava pelas profundas revelações e visões que me mostraram a realidade, que eu agora chamava de Pai. Expliquei a natureza do Pai e que esta natureza divina era constituída também da vontade divina. Disse que era o próprio homem que eu, em seu íntimo, se afastava do Pai. Disse que era o próprio homem que, em seu íntimo, se afastava do Pai, por seu pensamento errôneo e comportamento equivocado, e que somente o homem, primeiro pelo arrependimento e logo depois pela limpeza mental, emocional, poderia encontrar seu próprio caminho de volta ao pleno contato com o Pai. Quando isso se cumprisse, a plena natureza do Pai seria liberada dentro da mente, do coração, do corpo, da alma, no ambiente e nas experiências das pessoas. Quando isso se produzisse, tal pessoa entraria no reino dos céus, governada pelo Pai, e o reino dos céus se estabeleceria ele mesmo na consciência da pessoa. Ela atingiria então o propósito de sua existência. Vocês entenderam que eu vou parar por aqui? Então Jesus, ele ensinou aos discípulos, né, que o ser humano ele se afasta de Deus porque ele tem pensamentos errôneos, ideias pré-concebidas errôneas que são ensinadas. Isso tudo que eu acabei de falar. E aí a gente acaba se afastando de Deus pelos nossos próprios pensamentos, atitudes, né? Pela nossa fé errônea, por não acreditar realmente em Deus e muito menos entender o poder da nossa mente. Jesus, ele disse nos estudos anteriores que ele perguntou ao povo o que era mais importante, o corpo físico ou a mente? E foi quando ele explicou que não era a mente, porque Deus é a mente que está em nós, por isso Deus vive em nós. Nós não somos filhos de Deus, então Deus está na nossa mente, através da nossa mente, que Deus faz as maravilhas em nós. Mas ele só pode operar quando a gente faz essa limpeza mental e emocional, quando a gente se livra de todos os nossos traumas, crenças limitantes, bloqueios, enfim. Quando a gente faz essa faxina e perdoa, né? Perdoa quem nos machucou, quem nos magoou, quem nos ofendeu. Nós perdoamos a nós mesmos por termos sido tão, né? Pessoas tão egoístas muitas vezes, que também a gente não é santo, a gente também magoa o outro, a gente também machuca o outro. A gente está em evolução, então a gente não é melhor do que ninguém, né? Eu não sou melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém, nem Jesus foi melhor do que ninguém, ele apenas evoluiu num período muito rápido, de 40 semanas. Evoluiu, se iluminou e depois se acendeu. E aí é a nossa própria mente que nos afasta de Deus e que nos afasta de tudo que a gente quer vivenciar de bom na nossa vida. E foi isso que ele ensinou ali, né?
para os seus discípulos, e que quando a gente consegue fazer essa limpeza mental e emocional, a gente poderia encontrar seu próprio caminho de volta ao pleno contato com o Pai. Então, quando a gente consegue fazer essa limpeza da nossa mente, do nosso coração, fazer toda essa faxina que eu acabei de falar, de dar o perdão, liberar o perdão para o outro, para si mesmo, pedir perdão a Deus pelos pecados, mas que tem que ser realmente coração. Porque se tiver ali uma pontinha de dúvida, né? Uma pontinha de e se, mas se, então já não é. Você tem que se livrar completamente de tudo para que você consiga evoluir. Isso se chama evolução. Aí você consegue novamente acessar, entrar em contato com Deus, né? E aí, Deus que está na nossa mente, né? Que aqui ele chama de Pai, ele é liberado dentro da nossa mente, do nosso coração, do nosso corpo, da nossa alma e no ambiente, nas experiências das pessoas. A partir daí que a gente consegue ter essa evolução pessoal, espiritual, nós conseguimos, Deus se manifesta na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, e modifica a nossa vida. Então, tudo aquilo de ruim que a gente vivenciava, a gente passa a vivenciar de coisas boas começam a acontecer na nossa vida, né? Quando isso se produzisse, tal pessoa entraria no reino dos céus, governado pelo Pai. Então, a gente vai aonde? O reino dos céus está dentro de vós. Quando Jesus fala isso, tal pessoa entraria no reino dos céus, é que você entra na sua mente, é o reino de Deus. Deus está em nós, então o reino de Deus está em nós e governa a nossa vida, né? E o reino dos céus se estabeleceria ele mesmo na consciência, que é a nossa mente, da pessoa. Ela então atingiria o propósito de sua existência, que é a sua evolução espiritual, a sua ascensão, a sua iluminação, gente. Tudo é a nossa mente. Jesus deixa isso aqui muito claro. E eu quero convidar vocês novamente a assistirem e a participarem do mapa evolutivo da alma no canal Alquimia da Nova Era. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É um conteúdo inovador. Lá vai acontecer algo especial, alinhado à nova era planetária. Eu espero que vocês vão lá assistir os vídeos. Tem um vídeo de apresentação e tem uns shorts. Eu vou gravar mais alguns vídeos, porque agora eu tenho que dar sequência nesse estudo, para que a gente possa iniciar esse projeto maravilhoso que a egrégora crística me orientou a realizar, que eu acho que vai ser bem diferente aí, não tem nada parecido, que vai ajudar muitas pessoas pelo mundo afora. Tá certo, gente? Então, por hoje é isso. Espero que você tenha gostado do nosso estudo. Se eu conseguir gravar antes de quarta-feira, eu volto. Senão, nós temos vídeos na quarta-feira. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, gente. O canal precisa crescer, o canal precisa resplandecer. Mais pessoas precisam receber esse conteúdo. E isso só acontece se vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal, comentarem, nem que for um coraçãozinho, uma florzinha, gostei, não gostei, não importa. Eu preciso que você interaja. O canal precisa ser visto para mais pessoas, porque se não há interação, o YouTube não entrega para outras pessoas. E esse é um conteúdo muito importante na evolução espiritual de muitas pessoas, porque às vezes a pessoa ela não evolui porque ela entra num canal de evolução espiritual que ela não se identifica com aquele palavreado, é difícil para ela, e aqui é tudo muito simples, é para que as pessoas se entendam o que eu estou falando, que elas se reconheçam naquilo que eu estou falando, né? E que elas possam utilizar esse conteúdo para evoluir também. Então isso só acontece se vocês colaborarem. E isso é algo da nova era, a consciência coletiva. A gente precisa não pensar só na gente. Ah, eu assisto e o resto, né, que procure. Não é assim. Ajude o canal a crescer para que chegue as pessoas que precisam desse conteúdo também. Você também vai ser abençoado por isso, porque você ajudou outra pessoa a evoluir. É assim que funciona a nova era que nós vamos entrar de Aquário. A gente não é a era da luz, é a era do amor.
É a era do coletivo. As coisas não vão funcionar somente se a gente quiser para a gente tem que querer para todo mundo. Ajudar. Aqui é de graça, é só você compartilhar, comentar, curtir, se inscrever. Você não está pagando nada por isso e vai ajudar muitas pessoas e o canal também, a minha, todo mundo. Tá certo, gente? Então por hoje é só. Eu agradeço a sua presença aqui, espero que você tenha gostado. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Muito obrigada, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e namastê.